Você já esteve em uma encruzilhada na sua vida, completamente paralisado, se perguntando: é Deus falando? Ou é apenas meu excesso de pensamentos saindo do controle? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca aprender de verdade a diferença. E por causa disso, elas ou perdem completamente a orientação divina, ou pior ainda, acabam seguindo uma voz que nunca foi de Deus. Se você já sussurrou a pergunta: fui eu ou foi ele? Então, isto é para você. E acredite em mim, isso importa mais do que você pode imaginar. Você simplesmente não pode seguir uma voz que não reconhece. Em um mundo saturado de distrações, turbulência emocional e estática espiritual, ser capaz de discernir a voz de Deus deixou de ser uma habilidade útil. Tornou-se uma questão de sobrevivência. A Bíblia me diz: minhas ovelhas talvez ouçam a minha voz, se tiverem sorte. Ela afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso está em João, capítulo 10, versículo 27. Isso é uma promessa. Significa que você é totalmente capaz de ouvi-lo. Então, por que tantos de nós temos dificuldade? É porque muitas vezes nos ensinaram religião, em vez de nos convidarem para um relacionamento. Nos entregaram uma lista de regras para obedecer, mas nunca fomos realmente treinados a ouvir. Então, agora, quando Deus sussurra, nosso primeiro instinto é duvidar de tudo. Mas aqui está a verdade incrível. Deus está ainda mais ansioso para falar com você do que você para ouvi-lo. Você só precisa aprender a sintonizar corretamente seus ouvidos espirituais. Pense desta forma: existem 3 vozes distintas competindo constantemente por sua atenção dentro da sua cabeça. Cada decisão, cada pensamento fugaz, cada impulso em seu espírito, tudo vem de uma dessas 3 fontes. Primeiro, há a voz da sua carne. Ela é urgente, é impulsiva, e sua palavra favorita é confortável. Esta é a voz que diz: vá em frente, você merece. Ou, não é nada demais, Deus vai entender. Sua carne não tem o menor interesse em obediência. Ela anseia por facilidade. Ela soa como um amigo consolador, mas no final te leva diretamente à concessão. Lembre-se de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. A carne não quer orar. Ela quer rolar a tela infinitamente. Ela nem quer propósito, quer prazer passageiro. Se você não tiver cuidado, ela o guiará por um caminho que parece maravilhoso por um momento, mas que lhe custará caro a longo prazo. Segundo, temos a voz do inimigo. Esta é sutil, condenatória e mestre no engano. Ele não aparece com chifres e um tridente. Ele chega armado com meias verdades. Seus argumentos soam como pura lógica, mas são recheados de mentiras venenosas. Deus já desistiu de você. Você nunca vai mudar. Se esta fosse realmente a vontade de Deus, seria muito mais fácil. Algo disso soa familiar? Se esta informação já está fazendo sentido para você, me avise clicando no botão de curtir. Esta é exatamente a mesma estratégia que ele usou contra Eva no jardim. Foi isto mesmo que Deus disse. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A tática principal do inimigo é atacar sua identidade. Ele quer que você se afogue em dúvidas sobre quem Deus é e, crucialmente, sobre quem você é nele. A voz dele é projetada para produzir vergonha, medo, autodúvida e paralisia espiritual completa. Mas aqui está o teste infalível. Se a voz que você está ouvindo é acusadora, isoladora ou manipuladora, não é de Deus. O que nos leva à terceira voz.
o Espírito de Deus. Esta voz é pacífica, é clara e é notavelmente consistente. A voz de Deus traz convicção que leva à mudança, sem o peso esmagador da condenação. Sim, ela vai te desafiar, mas nunca vai te esmagar. Ela vai chamar sua atenção para os seus erros, mas sempre te chama de volta para casa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ele diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, e eu vos darei descanso. A voz dele leva à rendição, não à vergonha. Ele não apressa suas decisões, nem te pressiona com medo. Sua orientação sempre se alinha com as Escrituras. É frequentemente confirmada por meio de conselhos sábios e traz uma paz profunda que muitas vezes desafia a explicação lógica. Resumindo, a carne fala por impulso. O inimigo fala por acusação. O Espírito fala pela verdade. E aprender a sintonizar essa última, bem, essa é a chave mestra para caminhar em seu verdadeiro chamado. Então, vamos ser práticos. Como você pode saber quando é realmente Deus? Sejamos honestos. Se Deus simplesmente falasse de forma audível das nuvens todas as vezes, tudo isso seria muito mais fácil. Mas na maioria das vezes, sua voz é um saber sutil, interno e silencioso. Então, como você pode ter certeza de que é Ele? Número 1. Ela se alinha com as Escrituras, mesmo quando fere seus sentimentos. A voz de Deus nem sempre lhe dirá o que você quer ouvir, mas sempre lhe dirá o que você precisa ouvir. Quando Pedro tentou proteger Jesus da cruz, Jesus se virou e disse: "Para trás de mim, Satanás." Você pode ler isso em Mateus, capítulo 16, versículo 23. As palavras de Pedro soaram leais e protetoras, mas estavam em oposição direta à vontade de Deus. Se a voz que você ouve está inflando o seu orgulho, incentivando a vingança ou priorizando seu conforto em detrimento do seu chamado, isso é um sinal de alerta. Não é Deus. A palavra dele é o seu filtro inegociável. Número 2. Ela traz paz. E não quero dizer conforto. Quero dizer uma clareza profunda bem no meio do caos. Pense em Elias, esperando desesperadamente para ouvir a Deus. Ele esperava um redemoinho, um terremoto, um fogo ardente. Mas Deus não estava em nenhum deles. Em vez disso, ele veio em um sussurro suave, como é contado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Deus não precisa gritar para competir com o barulho do mundo. Ele sussurra para te atrair para perto. Isso nos ensina que a voz mais alta nem sempre é a mais verdadeira. A voz de Deus não grita por atenção. Ela acalma seu espírito. E número 3, ela te aproxima não apenas de obter respostas, mas dele. Deus não é uma máquina de venda cósmica que simplesmente solta instruções e depois desaparece. Ele usa a orientação para te puxar para um relacionamento mais profundo. Veja o encontro de Moisés na sarça ardente. Aquela foi apenas a introdução dramática. Mais tarde, a Escritura diz: "O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo." Isso está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Uma palavra genuína de Deus sempre levará a uma conexão mais profunda com Ele, nunca em direção ao isolamento, ego ou desejo de controle. O que você acha que é a parte mais difícil em discernir essas vozes? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir sobre sua experiência. Mas e quando ele está em silêncio? O silêncio de Deus não significa sua ausência. Quando Jesus esteve no deserto por 40 dias, sendo tentado, ele estava completamente só. Deus lhe falou audivelmente com ele então, mas Jesus revidou, usando as palavras que já tinha ouvido e guardado em seu coração. Às vezes Deus já falou,
e seu silêncio é um teste para ver se você vai confiar no que ele já disse. Então, como você realmente melhora em ouvi-lo? Se você quer reconhecer a voz de Deus com clareza, não pode simplesmente ficar sentado esperando que um sinal caia do céu. Você tem que treinar ativamente seu espírito para ouvir, porque aqui está a verdade da qual ninguém realmente fala. Você não pode reconhecer uma voz que nunca reservou um tempo para conhecer. Pense nisso em termos humanos. Quanto mais tempo você passa com um amigo próximo, mais instantaneamente você reconhece seu tom, seu ritmo de fala único, seu coração. É exatamente o mesmo com Deus. Então, se você ainda está preso se perguntando: foi ele ou fui só eu? Talvez seja a hora de parar de pedir um sinal mais alto e começar a construir um relacionamento mais profundo. Porque a voz que você escolher seguir irá, no final das contas, moldar todo o seu futuro. E um único sussurro de Deus pode mudar absolutamente tudo. Vamos tornar isso prático. Deixe um comentário agora mesmo com as palavras: Deus, ajude-me a conhecer a sua voz. Deixe que essa simples oração seja o início da sua próxima conversa com Ele.